Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Nós teremos uma aulinha bem rápida aqui só para falarmos do relato de viagem, que é o gênero textual trabalhado no 5º capítulo do livro de língua portuguesa e do livro Gêneros, Leitura e Análise. Vamos lá? Você já fez um relato de viagem? Você já fez uma viagem muito legal, interessante e já relatou, contou como foi essa experiência? Falou sobre os lugares que você visitou? Não? Neste capítulo vocês vão fazer, tá bom? Mas antes disso, antes de produzirmos, antes de termos contato aí com os textos, vocês até já fizeram a leitura e resolveram algumas questões dos primeiros textos do capítulo 5, né? Mas agora vamos ver aí as características desse gênero textual, que é bem tranquilo, tá? E para vocês conhecerem melhor as características e a função desse gênero textual. Vamos lá. Aqui a abertura do 5º capítulo do livro de língua portuguesa nos conta o que nós vamos aprender, o que nós vamos conhecer, né? O que estudaremos neste 5º capítulo, que tem como título Viagens Inesquecíveis. Veja só, nós veremos as características e funções dos relatos de viagem, caracterização e funcionalidade dos substantivos, a importância dos adjetivos, a acentuação das proparoxítonas e dos monossílabos tônicos. Caracterizando o gênero. Neste capítulo, conheceremos textos que relatam aventuras, façanhas, perigos, emoções, experiências vividas em qualquer viagem, seja para uma cidadezinha do interior, seja em uma volta ao mundo de moto. São os relatos de viagem. Esses textos são produzidos em situações variadas. No século XVI, por exemplo, muitos navegadores escreveram relatos para registrar oficialmente expedições cujo objetivo era descobrir terras distantes, encontrar joias e metais preciosos, descrever rotas, etc. Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles escreviam, os relatos para contar o que eles encontravam aqui, o que estava acontecendo, quais eram as características, do ambiente que eles encontraram, enfim, da fauna, da flora, etc. Hoje, os relatos de viagem misturam informações e entretenimento e nos ajudam a nos conhecermos mais, nossos medos, nossas paixões, nossos limites, e a descobrir lugares interessantes. Às vezes não conhecemos um lugar, mas ao fazer a leitura ali de um relato de viagem, nós temos a sensação de que estamos conhecendo, Porque quem escreve um relato de viagem costuma colocar detalhes dos lugares, a partir da sua perspectiva, a partir da sua experiência. Então, é um texto bem tranquilo, são textos bem tranquilos e muito legais de conhecermos, tá? Aqui nós temos um quadrinho de conhecimentos prévios, você pode fazer aí a leitura, refletir um pouco a partir dos questionamentos, que são colocados aqui. Nós não vamos ler, vamos passar para frente. O que é relato? Há algum tempo atrás, nós vimos os tipos textuais e o relato estava lá, Um dos tipos textuais é o relato. É um tipo textual, então. Isso é indiscutível. É muito semelhante à narração, compartilhando basicamente as mesmas características, mas com detalhe. Enquanto a narração tem caráter ficcional, o relato é baseado em fatos reais. Então, veja só, a narração, ela trabalha ali com o imaginário. Agora, o relato é com a realidade. Então, relato de viagem, o autor vai escrever aquilo que ele realmente viu, viveu a partir da sua perspectiva em uma viagem, Aqui a narração, relatos de fatos imaginários. Mas não vamos misturar o quê? O tipo relato com o gênero relato de viagem, o relato de experiência. Nós vamos trabalhar aqui o relato de viagem, tá? Porque é diferente. O relato de viagem é um gênero textual, que tem a função de relatar, de contar o que aconteceu em uma viagem, A perspectiva do autor, e de quem viveu ali, fez a viagem, a perspectiva dele, A sua visão das paisagens, a sua visão
da cultura, enfim, da culinária, a experiência ali que ele viveu na viagem. Mais um quadrinho aqui, relato, ação ou efeito de relatar, narração, descrição, explanação ou explicação feita oralmente sobre uma situação, um acontecimento, relato de experiência. Então, quando conta-se, né, aquilo que viveu, mas nós vamos trabalhar com o gênero relato escrito, né? Nós podemos até fazer uma roda de discussão, de apresentação de relatos de viagem interessantes aí em nossa aula, né? Mas os textos que nós vamos encontrar nos livros são escritos, né? A história é contada por uma pessoa real. Isso aqui são as características do relato de viagem, né? Assim como são reais os fatos relatados. Portanto, o relato, como nós já falamos e aqui vamos comprovar, ele tem aí, né, os pés fincados na realidade. Uma pessoa real vai contar aquilo que aconteceu, né, os fatos reais que aconteceram com ela. Conta-se um ou mais episódios significativos, descrevem-se os lugares e as situações vividas, porque veja só, na viagem, nós vamos fazer a leitura, por exemplo, de um relato de viagem de alguém que foi no Cristo Redentor. E a partir de um acontecimento marcante ali, ela vai destacar esse acontecimento e contar. Então, por isso que diz, né? Conta-se um ou mais episódios significativos, aquilo que teve mais significado, né? Os lugares são descritos, né? Você vai contar como são aqueles lugares, as características, né? A Grécia tem as casas brancas, mas há uma prevalência do azul, uma predominância do azul. Então, há a descrição dos lugares. Fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar. Nós vamos ver que alguns relatos de viagem possuem lugar, data e hora. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados a partir da sua experiência, né, da sua perspectiva. Os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa, que é qual? Eu. Então, a pessoa vai relatar ali a partir da sua perspectiva. Eu cheguei no lugar tal hora, eu vi isso, seja do singular ou plural, né? Às vezes ela está acompanhada. Nós chegamos no lugar tal, mas por ser um relato de viagem, um relato que a pessoa vai contar aquilo que ela viveu na viagem, então, obviamente, os verbos e pronomes estarão ali, né, na primeira pessoa. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica, né? Ali do início ao fim da viagem. E aqui terminamos. É bem tranquilo, né? O relato de viagem é um gênero textual bem tranquilo. Acredito que vocês vão gostar bastante de trabalhar, de lê-los, de escrevê-los, tá bom? Porque viagem é algo muito bom, né? Geralmente, nós temos muitas histórias legais para compartilhar quando viajamos. Então, eu espero que vocês tenham aí gostado de saber que vamos trabalhar o relato de viagem. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão. Aí está o nosso e-mail maxnayara@yahoo.com para envio das atividades, tá bom? E desejo que tenham um ótimo dia. Até a próxima aula.